Na primeira casa da rua vivia um homem muito calado, sobre quem não se sabia quase nada. Era um homem muito especial, achavam as pessoas só de olharem de longe. Especial porque mesmo muito calado e sem conversas se distinguia facilmente dos vizinhos. Ao invés de ter 2 olhos, tinha apenas um. Ao invés de 2 braços, não tinha nenhum. E vestia umas roupas lisas que pareciam camisolas estragadas. Nas outras casas da rua achavam todos que viviam pessoas mais faladoras. Caminhavam pelos passeios, juntavam-se aqui e acolá e punham a conversa em dia sobre assuntos pequenos e grandes. Falavam da felicidade dos filhos, dos casamentos e das escolas, ou da compra de parafusos para os armários da cozinha. Ou até faziam o tradicional pedido de açúcar porque à última da hora sentiam vontade de fazer um bolo e a despensa estava meio vazia. Era uma vizinhança muito ativa, sempre de um lado para o outro, entretida com a vida. E na maior parte das vezes ninguém se lembrava daquele homem muito calado que, tão diferente, fazia o seu caminho até à primeira casa da rua. A verdade era que quanto menos se lembravam dele, mais ele parecia ficar calado. Ia pelo passeio, metido nos seus pensamentos, e entrava em casa tantas vezes sem sequer levantar os olhos do chão. Quem pensava sobre ele pensava que estranho homem havia de ser, mais até do que por ter apenas um olho ou por não ter braços, mas porque era tão calado que parecia comer palavras por alimento. Seria possível que comesse palavras como quem come sopa ou um prato de arroz? Ponderavam os vizinhos. Comentavam em sordina que ele era esquisito e punham-se do outro lado do passeio a fazer de conta que não reparavam quando ele passava. Um dia, uma senhora não se apercebeu que ele vinha no seu caminho de sempre e, descuidadamente, esbarraram os dois. O homem ficou um pouco encostado ao muro e, ao contrário do que a senhora esperava, quando notou quem era, ele não fez cara feia, sorriu e disse: "Boa tarde." A senhora sorriu também, um pouco envergonhada, e respondeu: "Estava tão distraída, eu peço desculpa." E ele acrescentou: "É perfeitamente normal, não se preocupe." Seguiram, depois, como se nada fosse, mas a senhora não desistiu de olhar uma e outra vez, muito impressionada com o sorriso tão simpático do vizinho. Em pouco tempo, todos sabiam que aquela senhora tinha esbarrado contra o homem calado e que ele fora simpático e sorrira. Queriam saber mais, todos queriam saber mais. Perguntavam o que dissera ele, que outras coisas dissera. Insistiam. A senhora dizia que não houvera grande conversa, apenas o que já se sabia, e que, além dele não ser mudo, o homem tinha um sorriso bonito e nada agressivo. Ficaram todos muito inquietos com aquele acontecimento. Depois de tanto tempo a pensarem que o vizinho não seria nada amistoso, coçavam a cabeça intrigados com aquela novidade. E pareciam ansiar pelo momento de o encontrar novamente no passeio a caminho de casa. Um outro vizinho, na discussão que tiveram todos entre si, garantiu que arranjava maneira de começar a conversa com o homem e saberia mais sobre ele, para se assegurar que era mesmo a boa pessoa que parecia ser. Assim foi. Quando avistaram ao fundo o homem da primeira casa da rua, naquele passo de sempre metido nos seus pensamentos, enquanto olhava para os jardins floridos da primavera, o vizinho mais corajoso pôs-se no seu encalço e depressa apareceu diante dele. "Bom dia, vizinho", disse o curioso. "Bom dia", respondeu o homem calado. "Está uma manhã muito agradável e sabe bem um passeio", continuou o primeiro. "Sim, foi o que acabei de fazer e agora vou preparar um chá e cozinhar o almoço", acrescentou o homem calado. O vizinho curioso torceu a expressão. Ficou muito confuso subitamente. Era indelicada a sua atitude, sem dúvida, mas pensou que o homem calado não tinha braços e não conseguia perceber como poderia ele fazer um chá. A surpresa era tão grande que lhe ficou estampada no rosto ao ponto de obter uma explicação sem perguntar nada. "Não se admire, caro vizinho. É que eu faço todas as coisas com os pés, como se fossem as mãos. E se quiser ver,
Tenho muito gosto em convidá-lo para partilhar comigo umas ervas de cidreira numa água quentinha que ponho já a ferver. Nunca ninguém tinha imaginado que o homem muito calado fizesse com os pés aquilo que parecia apenas possível fazer-se com as mãos. Era impressionante vê-lo bolir aqui e ali sem hesitação dentro de sua casa. Havia desenvolvido uma capacidade admirável e, sem que se dessem conta de atrasos, o chá estava pronto e sabia maravilhosamente, a melhor cidreira de todas. O vizinho curioso sentava-se confortavelmente numa cadeira de cozinha e sorria contente. Demorou pouco tempo até que todos visitassem a sua casa e provassem o seu chá e os seus cozinhados tão saborosos. As pessoas daquela rua, que já eram muito ativas, não esperaram mais e quiseram todas conhecer melhor o vizinho, convidando-o também para jantares e serões de convívio, onde riam e discutiam ideias acerca de tudo. Assim começaram a fazer, até que já ninguém reparava que o homem da primeira casa da rua não tinha braços ou que tinha apenas um olho. E mais incrível, já ninguém se lembrava de ter julgado que era mudo e com estranhos hábitos. Chamava-se Gabriel. Chegavam ao pé dele e diziam: "Bom dia, Gabriel. Esta noite temos jogo de cartas, tens de aparecer." O senhor Gabriel sorria como sempre, parava de ver as flores e respondia: "Claro, ainda quero a desforra e hoje sinto-me com sorte e sei que vou ganhar." À noite, na casa de um qualquer vizinho, o jogo acontecia e por vezes o senhor Gabriel ganhava mesmo e ficava todo contente com isso. E os outros queriam jogar mais e mais para terem também a sua sorte. Assim todos se divertiam durante horas, sem pensarem em mais nada, senão naquela sensação boa de se fazerem felizes uns aos outros. Ficou tão diferente aquela rua. Quando antes todos pareciam apressar o passo em corrida, como a fugir de alguma coisa, agora iam com mais calma e não atravessavam de um passeio para o outro a fazerem-se de desentendidos. Lembravam-se mal desses tempos e, quando se lembravam, tinham até vergonha das figuras que tinham feito. A rua estava melhor do que nunca. Numa noite de festa, alguém se lembrou uma última vez de como as coisas eram antigamente e do preconceito tolo que sentiu em relação ao Sr. Gabriel. Riam-se todos a recordar os disparates que pensavam e como imaginavam a sua vida. Depois, alguém disse que já não percebia a diferença e que, verdadinha, eram todos diferentes e engraçados. "Eu tenho o nariz com 1 metro", dizia alguém brincando com o seu nariz particularmente grande. "Eu tenho uma orelha muito maior que a outra", dizia outro vizinho. "Pois eu, quando me rio, pareço uma avestruz", dizia uma senhora. "Mas ainda melhor sou eu, que, não parecendo ter nada de estranho a andar, entorno para o lado esquerdo como se fosse cair. Nunca repararam?" perguntava outro senhor. Naquela rua, como em todo o mundo, as pessoas eram todas diferentes. Vistas com atenção, tinham 1001 divergências que, por serem tantas, só ajudavam a que ficassem mais iguais. Sim, é assim mesmo. O ser toda a gente tão diferente só prova que isso não importa para a amizade ou para o amor. Aos olhos dos outros, quando não nos conhecemos, todos podemos parecer, num dado momento, monstros coloridos de feitios esquisitos e até impossíveis. O Sr. Gabriel pôs um chá a fazer. E esta noite mesmo, em que vos conta a sua história, recebe os amigos da rua para mais uma grande festa. Estão todos muito felizes com isso.